Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um clássico americano dos anos 20 que foi escrito por esse autor incrível que é o Scott Fitzgerald. Vamos falar sobre O Grande Gatsby. Que eu tava há um tempo já querendo ler ele, já tava na minha fila de espera e finalmente eu tive essa oportunidade. Então vamos conversar um pouco sobre O Grande Gatsby do Fitzgerald. Gente, vamos falar então sobre contextualizar a história. Nós vamos acompanhar um homem chamado Gatsby, né, o Jay Gatsby, que ele tem uma casa imensa, uma mansão linda. Ele mora no leste, né, ele mora perto de Nova York, num dos bairros mais ricos de lá, e ele é um homem extremamente rico, ele tem muito dinheiro, ele tem uma fortuna enorme, e além disso ele dá festas inesquecíveis. As festas dele são reconhecidas em todo lugar. Então, de sábado à noite, a casa dele lota só das pessoas mais famosas da alta sociedade, e essas festas são regadas a champanhe, a comidas, a música. Esse passa nos anos 20, né, que é o ano do engrandecimento do jazz, né, do jazz para todos, né? Então é uma época que tem muito essa questão. E essas festas dele são reconhecidas para todo lado e ele é muito famoso. Porém, o Gatsby também é um homem muito misterioso. Ninguém sabe de onde veio essa fortuna dele, quem é a família dele, de onde ele veio, ninguém tem consciência disso. Então acaba acontecendo que muitas pessoas fazem especulações sobre a vida dele. Se ele já teria matado alguém, se ele teria roubado, o que faria, né, ele ter tanto dinheiro. Então o livro se passa aí nessa questão do mistério do Gatsby, dessas grandes festas, de tudo que tem a ver com isso. E como eu disse, o livro vai se passar nos anos 20, e os anos 20 foi um ano assim muito reconhecido como um ano assim louco, onde todo mundo queria experimentar coisas novas, um ano onde as mulheres queriam ter seus direitos, queriam ir à festa sozinhas. Então tinha muito essa questão de efervescência no ar, né? Tava todo mundo querendo viver. Isso foi os anos 20, entre muitas outras coisas. Então é nessa época que se passa. Porém, o Gatsby, na verdade, ele faz todas essas festas, tudo isso, para atrair a atenção do amor da vida dele, que é a Daisy. A Daisy, ela tá casada com o Tom, que é também um cara muito rico, e ela mora perto, do outro lado da baia. E ele quer chamar a atenção dela a todo custo, porque ele é apaixonado por ela. E é nessa história que a gente vai conhecer todo o percurso do Gatsby, o que ele fez para chegar até aqui e o que essa história em si quer dizer, nessa questão no romance do Gatsby com a Daisy. Entre isso, a gente vai ter o Nick. O Nick é o narrador da história. Ele é um cara que se mudou do lado da casa do Gatsby e ele recebeu um convite para participar de uma das festas. A partir daí, ele vai conhecendo cada vez mais o Gatsby e eles acabam se tornando grandes amigos. Pessoal, essa história em si parece uma história, tipo, eu falando assim, né? Não parece ser uma coisa assim tão relevante. Sei lá, a história de um cara rico que quer conquistar uma menina também rica. Só que não, isso tem muito a ver com questões essenciais. E uma delas, que eu acho a principal de todas, foi uma certa crítica que o Fitzgerald ele fez. Ele quis fazer tipo uma reflexão do que é em si o sonho americano. Porque o Gatsby, ele é a representação do sonho americano. Essa vontade, né, de muitas pessoas, de muitos imigrantes virem para a terra do Tio Sam, né, para fazer a vida, né, para tentar ganhar dinheiro, para ter um emprego melhor e para tentar ser alguém bem, né? Alguém bem de situação financeira. E o Gatsby é essa representação do sonho americano. Então, ao longo do livro, a gente tem várias questões que envolvem isso. E como muitas vezes esse sonho americano pode acabar se tornando uma grande ilusão. Eu acho que o ponto principal do livro é esse. Falar sobre esse sonho e falar sobre a ilusão. E sobre se vale a pena mesmo lutar tanto por uma coisa como essa, né? Como esse American Dream, né? Que todos falam. Acima de tudo, eu também acho que tem uma questão muito de uma nostalgia querendo ser recuperada ao longo do livro. Tipo, uma glória passada que acaba vindo à tona. Tanto Gatsby como o Tom, que também é o marido da Daisy, eles têm essa questão. Eu acho um pouco diferente. Eu acho que, tipo, o Tom, ele quer recuperar essa nostalgia, só que ele não consegue. Já o Gatsby, ele já é mais
ele já tem mais energia para isso. Eu vejo o personagem do Gatsby como um cara de muita energia, por isso que ele representa o sonho americano, é aquela pessoa que tá toda hora tentando, sempre esperando que o amanhã vai ser melhor, que o próximo dia vai dar certo. Eu percebo muito essa questão do Gatsby. Tem até umas passagens no livro que fala que o Gatsby, ele não conseguia ficar parado. A todo momento tinha algo acontecendo com ele. Ou ele estava mexendo a mão, ou ele estava com o pé batendo. Então ele representa assim toda essa energia em uma pessoa, essa vitalidade. Ao contrário da Daisy, que é outra personagem, né, que é o amor da vida dele, a Daisy ela já nasceu, ela já veio de uma família rica. Então ela já convive com a riqueza desde quando ela nasceu. E a Daisy já não, a gente já percebe que ela é uma personagem extremamente inércia, sabe? Ele tá sempre numa inércia, a Daisy. Já o Gatsby não, ele tem aquela energia. E até tem uma fala da Daisy que eu acho muito interessante, que ela fala assim, e o que vamos fazer amanhã? E depois de amanhã? E nos próximos 30 anos? Então eu acho bem interessante essa parte, representa muito da personagem. Entre outras questões, gente, eu acho que fala muito sobre também a diferença clara, né, a diferença social de ricos para pobres, fala muito sobre essa questão, fala muito sobre sonhos e ilusões, como eu tinha mencionado. Tem também uma leve menção aí à era do jazz, né, que os anos 20 não é totalmente focado nisso, só que tem aí menções a músicas, a cantores, tem isso, e tem também uma menção à lei seca, porque nesse ano nos Estados Unidos estava em vigor, né, a lei seca, que era proibido o consumo de bebida alcoólica, perdão, era proibida a venda de bebida alcoólica, né, e com isso o consumo também, mas tudo que é proibido é mais gostoso, que acabou acontecendo que veio o crime organizado, enfim, tem essas questões também, mas é assim, é só uma passagem mesmo, tá? Não é muito focado, mas tem essa parte. E uma outra questão que eu acho muito importante é que eu mencionei a diferença da Daisy pro Gatsby, eu acho isso muito legal, as diferenças de personalidade dos personagens, eles são extremamente diferentes, cada um deles tem um tipo, a gente pode colocar tipo em escadinha mesmo, nenhum deles são iguais, entende? Eu acho isso muito bacana. Mas de qualquer forma, a gente tem aqui um livro que quando você termina de ler, dá pra sentir aquela época, sabe? Eu consigo sentir no ar mesmo, entende? Essa questão daquela era, das festas do Gatsby, de toda aquela riqueza, de todo aquele luxo, de todo aquele sonho, de toda aquela esperança acima de tudo. Então é um livro que vai ficar muito marcado na minha vida. Eu amei ler ele. A escrita do Freed Jarrett é algo sensacional, impecável, muito, muito lindo mesmo. Então é um livro que me marcou bastante, um livro muito legal. E eu tenho sempre aquela sensação de, como eu disse, né, de glória passada, de uma nostalgia que já foi, de algo que já aconteceu. E a gente tenta recuperar a todo custo. É um livro, assim, muito bonito, que você tem toda uma atmosfera, né, durante a leitura e depois dela também. Eu acho que vale muito a pena, gente, muito a pena mesmo. Fica aqui, então, a minha recomendação do O Grande Gatsby, do Scott Freed Jarrett. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixem um like e se inscrevam no canal, porque eu volto muito em breve com mais literatura.